Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais. O tema de hoje, o quadro político brasileiro, que afeta a nossa realidade também. Comigo no estúdio da ETV está o professor Carlos William Jacques Moraes, professor do curso de mestrado em jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do curso de pedagogia, com doutorado em filosofia política e ética. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, Ney, por esse convite. Para mim é um prazer poder atender todas as vezes que eu sou convidado para poder, quem sabe, aqui contribuir com os nossos telespectadores sobre temas importantes, né, sobre política, sobre ética, né, e temas que precisam, sim, de um esclarecimento, né, a fim de que a gente possa ter uma visão um pouco mais límpida da realidade que vivemos. Obrigado, professor. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o quadro político brasileiro. Comigo no estúdio, o coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor do curso de mestrado em jornalismo, com doutorado em ética e filosofia política, Carlos William Jacques Moraes. Professor, o senhor tem doutorado em ética e filosofia política. Eu vi certa vez uma postagem no Facebook, uma frase que eu já conhecia bem, na verdade, que ética é aquilo que você faz quando os outros não estão olhando. Mas é lógico que o conceito é um pouco mais elaborado. Eu gostaria aqui que nós começássemos definindo para o público de casa o que é ética. Ok. Ney, o tema ele nos vem assim de modo bastante, eu diria, é um dos temas mais importantes do nosso próprio existir, né, no meio em que nós estamos aí inseridos. Tá? Ética, para que a gente possa ter, de modo bem tranquilo, o seu significado, eu considero como uma orientação, né, racional do agir humano. Então, toda vez que nós agimos pautados por um pensamento prévio e que procura orientar de modo valorativo as nossas ações, nós então nos configuramos sobre um agir pautado por uma ética. Tá? Veja, nós temos a ética como um dos princípios, né, que orientam este mesmo agir. A possibilidade de fundamentação de princípios racionais deste agir humano, ela se configura a partir de diversos esquemas da própria razão prática, que a gente diz. Então, por exemplo, nós podemos ter princípios éticos que se pautam muito mais por um elenco de valores estabelecidos e que vão ali, enquanto uma ética de virtudes, né, orientar o agir humano. Existem outras possibilidades de fundamentar a ética, como, por exemplo, na linha de um princípio deontológico, que é, toda vez que eu agir segundo um princípio de dever, eu estou agindo eticamente. Existe outra possibilidade de orientação racional do agir humano, que é, por exemplo, a do utilitarismo. Tá? Segue qual princípio? Segue o princípio que nós precisamos tentar, numa determinada situação, maximizar a felicidade para o maior número possível de pessoas. Então, eu não tenho como, segundo esse princípio utilitarista, garantir felicidade para todos, mas vou procurar ao máximo produzir meios para que o maior número possível de pessoas, de acordo com também a produção de suas próprias ações, possam então garantir algum benefício em torno a si. De qualquer modo, qualquer orientação da ética busca o quê?
primeiro, lançar mão de princípios racionais, né, para que a gente possa fundamentar as nossas ações. E segundo, procura sempre orientar esta mesma razão em vista de uma determinada consequência ou finalidade. A maior finalidade é a felicidade humana. Tá? Há uma série de obras que procuram sustentar, né, esse entendimento da ética. Tá? Compreendo. Agora, a gente precisa também, eu gostaria de chamar a atenção, distinguir ética e todo tipo de conteúdo normativo que não se sustenta propriamente pela ética. É o caso, por exemplo, dos sistemas de moral. Tá? Moral, ela visa garantir, sobretudo, um determinado conteúdo normativo que não se sustenta necessariamente por princípios racionais ou éticos. Tá? Assim, você pode ter, em torno de instituições ou de expressões culturais, conteúdos normativos para o agir humano, mas que nem sempre convergem com aquilo que significa princípio racional do agir humano, que é a pauta da própria ética. Bom, professor, eu vou tentar simplificar a linha de raciocínio para o público de casa, se o senhor me permite. Se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija. Ok. A princípio, ética, então, é o modo racional de controlar o agir humano, ou o agir humano de forma racional ou influenciado pelo raciocínio, pelas linhas de raciocínio, e que normalmente se encontra pautado por uma necessidade específica ou por um conjunto de valores específico. Agora, não necessariamente esse conjunto de valores vai coincidir com a moral de uma determinada época e sociedade, correto? Correto. Então, podemos imaginar que, porque a gente está falando sobre o atual quadro político, esse é o tema do programa. Isso. E eu parti da ética justamente para poder tentar entender isso e fazer com que o público de casa entenda. Essas pessoas hoje em Brasília, que literalmente se afastam das bases que os elegeram, porque é como se tivesse sido construído um ambiente isolado da realidade, né, no Distrito Federal. E ao isolar esses elementos, esses políticos da realidade, eles constroem uma moral própria e tem sim a sua ética, mas a ética pautada pelos valores de sobrevivência deles e não pela ética pautada na moral da sociedade. É isso que se percebe, não? Sim. É bem interessante essa tua linha de raciocínio, Ney, porque, veja bem, nós estamos aí partindo de princípios filosóficos para poder sustentar toda uma reflexão, né? No campo da filosofia, então, nós podemos dividir praticamente ela em duas grandes sub-áreas. A filosofia teórica, que vai tratar de todas as questões relacionadas à produção do conhecimento, e, de outro lado, nós temos a filosofia prática, que tem como primeiro ponto de partida a ética, como orientadora de todo o agir humano. Quais são os outros dois pilares da filosofia prática? Tá? A política e também a filosofia jurídica ou filosofia do direito. Tá? Então, é bem interessante quando você nos coloca, estabelece essa relação, né, entre o que significa ética e o que é a prática política. Por quê? Porque, do ponto de vista teórico, o que se espera é que toda a ação política tivesse como base a própria ética, e uma ética, sobretudo, preocupada em tornar sensível o valor de correção das ações, né, de modo universal. Ou seja, eu vou agir bem, né, preocupado com a validação da minha própria ação. Veja, o que nós temos, justamente no cenário político hoje, é o contrário, né, desse princípio de universalização de uma ação correta e coerente do ponto de vista político e ético. O que nós verificamos é que o que sustenta
a prática política é o egoísmo ético, ou solipsismo moral, que a gente diria em filosofia. Quer dizer, o que vale? É o modo como eu penso, né? Ou como minha legenda pensa, minha legenda partidária pensa. Tá? E não propriamente aqueles que sustentam o mandato de algum político que tem um cargo demandado por uma expectativa da própria população. O egoísmo ético, então, ele primeiramente defende o seguinte, que o que me importa, né, é tudo aquilo que eu julgo ser correto e bom para mim. E qualquer a gente poderia dizer assim, qualquer preocupação do outro, qualquer orientação para o bem relacionado ao outro, ou seja, o interesse do outro não é objeto de minha preocupação. Assim defende o egoísmo ético. E mais ainda, o egoísmo ético ele se torna universal quando eu defendo que cada um também deve pensar do mesmo modo. Né? Então, eu ajo segundo os meus interesses, julgo que todos os sujeitos também devem agir em função dos meus interesses e julgo que todo mundo também deve pensar do mesmo modo. Tá? Professor, com base na linha de raciocínio que a gente travou aqui no começo do programa, eu quis deixar bem claro para o público de casa o que é ética perante a filosofia e principalmente a diferença entre ética e moral. Né? Mas para que o público de casa entendesse que essas pessoas literalmente se dissociaram da realidade, pelo menos é essa a impressão que eu tenho, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, e criaram o que o senhor definiu agora como egoísmo ético, né? Ou ética egoísta, mas enfim, que desenvolveram sim um padrão de comportamento, mas que não se baseia na ética esperada pela sociedade como um todo, ou seja, aquela que busca o bem comum. Aquele conceito de ética que vem à cabeça das pessoas num primeiro momento quando a palavra é pronunciada. Não a sua estrutura filosófica, a sua estrutura de raciocínio, mas algo que conduz sim o agir humano dessas pessoas em Brasília, mas de forma a preservar apenas a sua sobrevivência. Não é nem a sobrevivência da legenda, mas a sua sobrevivência. Eles vão se agrupar em torno de uma causa, desde que aquela causa seja a sua sobrevivência específica. Lógico que existem exceções. Com base nisso e com base nessa análise, que é uma análise quase de leões numa jaula disputando comida, né, eu preciso entender o que se passa na cabeça dessas pessoas que hoje estão discutindo o país. Nós conversamos num dos primeiros programas, Lente Aberta, que foi ao ar, numa das primeiras edições, sobre o momento político brasileiro, isso no fim do ano passado. E agora retomamos, num momento diferenciado, o quadro já estabelecido, o processo de impeachment em tramitação no Congresso Nacional, processo contra Eduardo Cunha aberto no STF, lembrando que existem, se eu não me engano, 7 processos ou 6 processos abertos contra Renan Calheiros, também no Supremo, até agora ninguém fez nada. Então, só porque abriram um processo não significa que vão agir. 7 processos. Existem também, essa é uma outra coisa, uma série de confusões em torno do foro privilegiado de Lula, se ele tem ou não teria, ou se o Sérgio Moro fez ou não fez coisas certas, e aí, juridicamente, a gente já entra numa outra esfera. Mas o quadro político brasileiro hoje, da forma como ele se encontra, ele é pautado pelo instinto de sobrevivência única e exclusivamente? Eu, então, considero o seguinte. Primeiro, em relação à população, existe, e eu digo, faz parte de um processo de desenvolvimento da própria espécie, né? Existe um senso de moralidade já constituído. Esse senso de moralidade não significa que, como você considerou aqui, Ney, que ele se pauta, né, por princípios já praticamente como que estruturados, sistematizados do conteúdo da própria ética, né? Mas
existe sim o senso de moralidade no sentido de saber distinguir o que é correto e o que não é correto, né? É claro, todo esse senso de moralidade é reforçado por instituições educacionais, pelas religiões, não é? Então, nós temos que levar isso em conta. Agora, para além desse senso de moralidade, a gente precisa sempre pensar na forma como os juízos que provêm desse senso de moralidade são formulados, né? E eu digo isso por conta do quê? Nós temos hoje nas redes sociais uma gama elevada de publicações, né, muito mais pautado por um senso de moralidade do que propriamente por princípios racionais que procuram orientar o agir humano, quer dizer, que procuram se enquadrar por determinados critérios mínimos de apuração daquilo que nós consideramos ser algo mais razoável, né, em relação ao juízo formulados pelos indivíduos na sociedade. Tá? Agora, em relação ao quadro político, nós estamos hoje num cenário em que, por uma questão de sobrevivência mesmo, eu acho que você coloca aqui de modo, acho que bem pontual, de sobrevivência, mas de uma sobrevivência, né, que visa atender hoje o que nós poderíamos esperar das próximas eleições municipais, né? No fundo, o que eu observo, Ney, é que nós estamos frente agora já à iminência das eleições municipais. Ninguém quer ser associado, né, a grupos que tenham a grupos políticos que tenham uma opinião de senso de moralidade muito negativa, né, hoje no cenário político brasileiro, né? Então, o que nós verificamos? Que estrategicamente, né, ou por instinto de sobrevivência, né, muitos mandatários políticos, eles abrem mão das suas plataformas que o elegeram, né, em função do quê? Em função de novos acordos, para que você possa mostrar que as tuas relações não são relações que tenham uma certa aproximação com um grupo que hoje, sobretudo, se encontra em um momento difícil do ponto de vista da política. Professor, eu vou aproveitar o seu conhecimento em filosofia política e em política e vou dar nomes aos bois, como se costuma dizer popularmente. Ok. Nós temos, dentro da Lava Jato, praticamente todos os partidos envolvidos em denúncias de corrupção. Poucos se salvam, talvez o PSOL e alguma outra sigla que não me vem à cabeça agora. Sim. Não significa que o PSOL talvez não tivesse interesse no dinheiro que veio da Petrobras. Aqui eu não estou santificando ou beatificando ninguém. Estou simplesmente dizendo que apresentando não tiveram... um estado de coisas. Exatamente. Né? Talvez não tiveram oportunidade ou talvez realmente rejeitaram as propostas. Mas o fato é que o PT, o PMDB, o PSDB, o Democratas, o PTB, o PV, o PR, praticamente todos, se eu não me engano o próprio PRB também, praticamente todos os partidos têm integrantes envolvidos no esquema da Lava Jato. Porque a base do governo Dilma, na primeira gestão de Dilma Rousseff, era ampla, consolidada. Eu acho que poucas vezes um presidente teve uma base tão ampla no Congresso. E é óbvio que essas pessoas foram beneficiadas com o dinheiro sangrado da Petrobras. E aqui, até onde a gente sabe, sangrado da Petrobras. Pode ter tido outras origens além da Petrobras. Dentro de um esquema de corrupção, como nós já conversamos em programas anteriores, oriundo das campanhas financiadas por empresas. Ou seja, a doação de empresas seria a raiz principal da corrupção no Brasil, mas não a única. Quando existe a possibilidade de enriquecimento num curto intervalo de tempo, dificilmente alguém abre mão disso. É preciso que tenha fortes valores éticos pautados em fortes valores morais
Isso dentro de conceitos sociais, de mecânicas sociais, para que essa pessoa não aceite as propostas que são feitas em Brasília. Lembrando e repetindo, Brasília tem um problema grave em relação ao resto do país. Ela se encontra geograficamente isolada. Isso é um problema desde que literalmente transferiram a capital da República do Rio de Janeiro para aquela região central do Brasil. Estrategicamente. Então, sinceramente, é um problema grave. Mas hoje estamos todos conectados, ou seja, a distância geográfica é um detalhe dentro desse quadro. E essa luta de poder, essa luta de poder, e agora vamos caminhar para um lado mais pragmático da nossa discussão. O senhor já definiu claramente para o público que, do ponto de vista das mecânicas internas do ser humano, o instinto de sobrevivência aflora. Eu aqui estou traduzindo o que o senhor falou. E, obviamente, as pessoas vão criar valores próprios para preservar o seu nicho de interesses. Então, a presidente Dilma Rousseff chama Lula para ser ministro apenas com o objetivo de dar a Lula foro privilegiado. Isso ficou claro na ligação telefônica que, bem ou mal liberada, foi liberada. A conversa não tem outra interpretação a não ser essa, pelo menos a bom entendedor. Ao mesmo tempo, se sair Dilma Rousseff, assume Michel Temer. Contra ele não pesam denúncias tão graves, embora existam. Mas contra Renan Calheiros, que é do mesmo partido, e Eduardo Cunha, então nem se fala. E Eduardo Cunha passaria a ser o vice-presidente do Brasil, se Temer for afastado, como pode acontecer caso se comprove que a chapa recebeu dinheiro do Petrolão. Dentro desse cenário armado, o atual quadro político brasileiro apresenta alguma possibilidade de definição, pela análise que o senhor já fez do quadro, provavelmente já fez, ou então nós temos um processo indefinido que vai ser finalizado, na sua opinião, nas próximas semanas ou meses? Ney, eu vejo que essa pergunta, nós na universidade outro dia estávamos fazendo uma consideração aqui na UEPG, que previsão do tempo e previsões econômicas são previsões muito difíceis de você conseguir acertar como ciência exata. E hoje o campo da política ele se encontra também sobre essa mesma orientação, né? Então, nós estamos num cenário tão instável hoje que é difícil nós termos aqui toda uma certeza de que, tendo estabelecido toda uma dinâmica de denúncias, de fatos que foram se apresentando, que foram investigados, que foram apresentados à sociedade e que, de modo dedutivo, quer dizer, por uma conclusão silogística, logo o processo de impeachment vai, de fato, acontecer, né? Note bem que hoje nós temos políticas de governo que se estabelecem de modo muito mais forte do que políticas de Estado que visam determinar os rumos daquilo que se preserva na Constituição brasileira. De uma hora para outra, nós podemos ter aqui uma forma de compreensão das relações políticas que não me permitem, por exemplo, eu te afirmar com segurança de que a presidente vai sofrer um impeachment, né? Seria, é claro, uma previsão muito, eu diria assim, uma previsão que não cabe, nesse caso, para alguém que procura sustentar por uma certa fundamentação, né? E também olhando hoje a instabilidade das relações políticas, né, entre os próprios políticos, entre os interesses econômicos que se encontram também nessas mesmas relações, é difícil
nós estabelecemos aqui um juízo que de fato possa definir a realização do impeachment ou não, né? O que nós podemos considerar é que justamente pela questão desse utilitarismo que determina as relações, né? Utilitarismo enquanto egoísmo ético, tá? Que determina as relações da política, né? Visando sobretudo a manutenção do instinto de sobrevivência no meio político, e aí nessa possibilidade de preservação, de autopreservação, qualquer processo de negociação acontecer agora nessas próximas semanas, então é muito difícil nós aqui considerarmos de modo dedutivo o resultado de todo este processo de investigação e de denúncias e de apuração por meio das comissões e por meio depois de votações dentro do Congresso brasileiro. Ou seja, a linha de raciocínio que nós travamos no começo praticamente impossibilita uma previsão futura. Mas a análise presente demonstra o quê? A análise presente demonstra que o governo ainda tem força para articulações políticas e, quem sabe, usando instrumentos jurídicos, preservar a presidente da República, ou a oposição, com base nas manifestações populares, que representam aproximadamente, de acordo com estatísticas, 65%, 70% da população, pode literalmente subverter a ordem jurídica e fazer do impeachment um ato apenas político. O que nós verificamos hoje é que o impeachment, se ele ocorrer, ele vai ocorrer por uma motivação, sobretudo, política. Do ponto de vista jurídico, aquilo que pontualmente a comissão do impeachment está julgando não cabe ao atual mandato da presidente Dilma. O que seria necessário é julgar o atual mandato a partir de denúncias que possam, de fato, avaliar aquilo que hoje e no ano de 2015 prefigura o atual mandato. Nós já, inclusive, conversamos sobre isso num outro momento, né, em que foi verificado o processo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. Agora, as motivações políticas, elas são muito fortes, né? E aí que, Ney, eu vejo que nossas instituições, elas podem, de fato, ser ameaçadas, né, se nós, do ponto de vista político, reconhecermos qualquer deliberação, né, em torno de juízos de valor sobre mandatos que não foram suficientemente apurados. Então, nós temos uma reflexão dentro de algumas linhas de pensamento filosófico-político e jurídico. Aqui eu tenho me dedicado, sobretudo, a um filósofo alemão chamado Jürgen Habermas, né? É um filósofo ainda vivo, mora na Alemanha, e ele defende, sobretudo, algumas representações conceituais daquilo que se configura como Estado democrático de direito. E uma de suas obras, né, dentre tantas, ele faz aqui um comentário que eu acho que é bastante luz para as nossas reflexões. É necessário um desacoplamento, né, e, consequentemente, uma independência que já está, inclusive, determinada por lei, né, é constitucional, mas uma independência de poderes. Né? O que quero dizer com isso?
política e sistema jurídico precisam ser independentes e precisam atuar de acordo com o conteúdo de suas próprias esferas. Tá? Instrumentalizar o direito em vista de atender interesses privados torna o nosso sistema judiciário algo muito frágil, tá? E torna também todo o princípio do artigo 1º de nossa Constituição, né, uma compreensão bastante fragilizada daquilo que se constitui como Estado democrático de direito. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta. O tema, o quadro político brasileiro. Comigo no estúdio, o doutor em Filosofia Política, Carlos Williams Jacques Moraes, também professor do curso de mestrado em jornalismo e coordenador do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Professor, no bloco anterior nós tivemos uma profunda discussão teórica sobre o que é ética, moral e, sobretudo, como isso influencia no comportamento das pessoas. E chegamos à conclusão que no campo político, hoje no Brasil, a única coisa, pelo menos em Brasília, isso se observa, que existe é um instinto de sobrevivência. Né? Ou o instinto de sobrevivência de um, ou o instinto de sobrevivência do grupo. Eu nem me atrevo a falar em legenda, né? Mais do grupo do que da legenda. Uhum. E nós estamos vivendo um momento de profundo ódio dentro da sociedade, isso é visível nas redes sociais, como se a retirada do PT e a retirada de Dilma Rousseff da presidência solucionasse, e o afastamento de Lula, de qualquer possibilidade de eleição em 2018, solucionassem os nossos problemas. Né? E é sempre bom lembrar algumas coisas, e aqui falando do ponto de vista histórico. Né? As pedaladas fiscais, Dilma Rousseff não cometeu pedaladas fiscais nesse governo. Ela pagou, usando o dinheiro das reservas internacionais, mas pagou os precatórios de 2015 para 2016, pelo menos é essa informação que eu tenho. E, também é importante ressaltar, Fernando Henrique Cardoso fez isso em praticamente todos os anos do seu governo. E o Tribunal de Contas nunca fez nenhuma ameaça ao então presidente da República, que, diga-se de passagem, só se tornou impopular no fim do governo, quando daí não conseguiu mais manter todos felizes, como vinha mantendo com o dólar paritário. Uhum. Ou seja, $1, R$1, paritário com a moeda nacional. A presidente Dilma Rousseff, ela pegou o Brasil no fim de um ciclo. Um ciclo que vinha de crescimento, de desenvolvimento. Lógico que a crise internacional afetou o Brasil, mas a incapacidade administrativa dela, ela foi definida por Saturnino Braga como uma tecnocrata, a incapacidade administrativa dela fez com que o país chegasse nesse momento atual. Dela e dos nomes que a cercaram no primeiro governo, especificamente a Luiz Mercadante e Guido Mantega, com destaque para Guido Mantega. Esses nomes e a visão deles desenvolvimentista acabaram gerando uma série de problemas para a sociedade brasileira. No entanto, os nossos problemas não são tanto econômicos e mais de mando político. Ela perdeu o mando político em Brasília, isso é visível. Lula ainda tem mando político mesmo fora do poder, por causa do apelo popular, que pelo menos 30% da população brasileira, de acordo com pesquisas, né, ainda lhe confere. Dentro desse processo, o que eu gostaria de saber, com base na sua experiência, é, retirando Dilma Rousseff do poder, qual é o cenário que vem na sequência? Ou seja, afastando o PT e também neutralizando a figura de Lula. Vamos ter um grande acordo de governabilidade durante um período de 2 anos, não 10, Deus o livre, 2 anos, né? Até 2018, com o PSDB, literalmente fechando esse acordo com o PMDB, para que o país pare de sangrar do ponto de vista econômico? Será que é isso que vai acontecer? É isso que vem se costurando no horizonte? Ney, é isso que vem se costurando, sobretudo a partir de algumas ações do próprio PMDB, que hoje
praticamente o partido que vai determinar, né, a possibilidade do impeachment ou não. Na próxima semana nós teremos aí a convenção do PMDB, né, e que pode agora definitivamente definir a presença e o apoio do PMDB no atual governo. Mas como nós já fizemos uma consideração no bloco anterior, né, existe toda uma ação política que hoje se realiza bem mais como ação política em função de estruturas de governo do que, de fato, estruturas de Estado. A questão da governabilidade, ela é urgente hoje, né, e que tem sido cada vez mais afetada no atual cenário político e econômico, em função, sobretudo, de movimentos que não deixa de ser expressão também de sociedade civil, e isso é muito importante. Só abrindo um parênteses aqui, Ney, veja, todo esse momento que nós estamos vivendo nos faz também pensar que aquela ideia que se tinha de que o brasileiro permite, que não se importa com a política e que só pensa em futebol e carnaval, ela cai por terra, né? Cada vez mais a gente vê o tema da política, né, sendo tema de reuniões familiares, de encontros sociais, né? Então, hoje nós verificamos, e possivelmente com também o apoio das redes sociais, independente do conteúdo e dos juízos valorativos em torno da política, mas nós verificamos bem mais uma certa consciência política, né, no cidadão brasileiro. Tá? Fecho parênteses aqui. Mas voltando à questão do atual cenário. O PMDB, né, eu verifico que é um partido que tem se utilizado da estratégia do oportunismo político de acordo com as conveniências e de acordo com a leitura de cenário de estruturas de governo. Como você lançou mão do recurso histórico, né, é importante colocar que o PMDB, num determinado momento da história, estava em apoio ao governo do então ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E na medida em que, historicamente, há um declínio do PSDB, né, no final do mandato do ex-presidente, o que acontece? Apoia a eleição do presidente Lula no final de 2001. Né? Desculpe, eu lhe interromper, mas o PMDB nunca deixou de ser governo. É a síntese daquilo que nós falamos no bloco anterior, ou seja, a síntese do instinto de sobrevivência. Né? Sim. Eu vou para onde me alimentam. Né? Uhum. Exato. E é muito complicado porque não existe aqui orientação ética alguma. Né? Quer dizer, não existe uma ação orientada a fins, mas, sobretudo, pautada, alicerçada, fundamentada por valores já muito bem definidos. Tá? Então, essa mediania estratégica que se estabelece no PMDB, ela vai ter que ser cobrada, né? E vai ter que ser cobrada pela própria sociedade, né, em torno de seus representantes. Professor, agora eu quero montar um outro cenário. A gente fez isso no programa anterior, que o senhor participou, no ano passado, em 2015. Sim. Digamos que Dilma permaneça no poder e consiga nomear Lula como ministro. A capacidade de articulação de Lula é incontestável. Sim. Né? O senhor acredita que ele pode até mesmo reverter a situação e voltar a dar governabilidade ao governo que até hoje não existiu, de Dilma Rousseff?
eu verifico o seguinte, vamos pegar as últimas semanas, veja como mudou, né, os últimos pronunciamentos do presidente do Senado, Renan Calheiros, né, nesses últimos 10 dias. Né. Se em um determinado momento apoiador do impeachment, após conversas com o ex-presidente Lula, ele se coloca já numa outra visão, né? Na visão, olha, veja bem, não é bem assim, né? Temos que ter responsabilidade, temos que pensar na governabilidade. Então, quer dizer, o que se verifica? Sim, um cenário de articulação atual do próprio governo que busca o apoio do PMDB. Porque se de um lado nós verificamos que existe sim toda uma estratégia do PMDB para que sempre seja governo, de outro lado existe também a dependência deste mesmo PMDB para quê? Para que o impeachment ou a permanência no governo, em torno de outras duas legendas, possa de fato acontecer. Então, a posição do PMDB, de uma certa maneira, também ela é muito, do ponto de vista valorativo, complicada, mas do ponto de vista do instinto de sobrevivência político, favorável. Quando a gente fala de instinto de sobrevivência, né, a gente fala de eleições municipais que o senhor mencionou no bloco anterior. Sim. E de todos tentando se afastar de siglas que apresentem problemas. Nós vimos recentemente José Nilson Ribeiro, que foi um militante histórico dentro do Partido dos Trabalhadores em Ponta Grossa, o Nilson, migrando para o Partido da Mulher Brasileira, que aliás é muito curioso o Partido da Mulher Brasileira, né? Se eu não me engano, eles têm 20 congressistas, 18 são homens. Então, é no mínimo incoerente. Mas essa já é uma outra história. Sim. E a figura de José Nilson Ribeiro não está sendo criticada aqui, muito pelo contrário. Um excelente vereador, excelente pessoa, nenhuma crítica. Mas ele migrou de partido, né, porque realmente o índice de rejeição é grande. Péricles de Mello, que é um excelente deputado estadual, também, né, sofreu muito para se eleger novamente por conta da rejeição. Ele fez 29 mil votos nessa última eleição, na anterior tinha feito 48 mil votos. Aí nós temos uma noção de como isso afetou, ou seja, a imagem negativa do PT a nível nacional, como isso afetou os integrantes do partido e vem afetando. Aliás, algumas das pessoas mais honestas que eu conheço em Ponta Grossa são militantes e fundadores do Partido dos Trabalhadores. Porque uma sigla, ela não é dona da desonestidade ou da honestidade. Esse é um critério que vai além das siglas. E nós realmente temos uma preocupação no Brasil com algumas coisas que vêm acontecendo. Por exemplo, o deputado federal Aliel Machado, seguindo a orientação da Rede Sustentabilidade, é favorável à cassação da chapa Dilma e Temer. Ele não é favorável ao impeachment. Uhum. Mas a pressão popular tem sido tão grande que ele acabou se manifestando como favorável ao impeachment. Recebeu 25 mil mensagens porque o telefone dele foi divulgado. Ele sempre fez isso, ele sempre divulgou o telefone. Sim. Então ele deve mudar, talvez, o comportamento dele, porque ele precisa pensar também nas eleições municipais, caso ele mantenha a decisão de ser candidato a prefeito. Esse cenário afeta as eleições municipais. Todo mundo tentando se afastar. Vão se afastar do PT, vão se afastar do PMDB, mas à medida que as denúncias forem caminhando, né, vão se afastar também de outros partidos tradicionais. Eu vejo muita gente migrando para partidos que não são tradicionais, como o PMB, que é um partido novo, ou seja, não existem denúncias contra o Partido da Mulher Brasileira. Sim. O senhor acredita que é uma tendência agora de migração para partidos novos, para as novas siglas? Eu acredito que sim, Ney. E te digo mais, eu penso que cada vez a tendência para essas próximas eleições é, de fato, dissociar a imagem das discussões políticas que nos reportam a estruturas mais amplas e que cada vez mais nós vamos verificar um personalismo político, né? Ou seja, dissociar a imagem do político de suas próprias legendas partidárias.
o que, de uma certa maneira, representa uma perda de representação e de projetos de sociedade. Por quê? Porque os partidos políticos são formas de organização da sociedade civil e nós temos que reconhecer isso. O problema é que essas formas de organização têm sido orientadas bem mais aos interesses privados, aos interesses estratégicos de manutenção de poder, do que, de fato, representar projetos de sociedade e projetos de Estado. Contra a ideia de partido, o que nós vamos verificar? Porque essa ideia de partido político, ela não é bem vista por boa parte da população brasileira, mas ela está alinhada sempre a uma imagem muito deficitária, né? Então, o que você faz? Apoio a pessoas e não mais a partidos. Frente a isso, acho que o trabalho do marketing das eleições municipais vai se dar, sobretudo, em torno de pessoas. O senhor mencionou antes a delicada relação entre os poderes que nós estamos tendo no Brasil, ou seja, a nossa democracia vem enfrentando um momento delicado. Vemos o Poder Judiciário interferindo no Poder Legislativo, sim, mas com base em instrumentos jurídicos presentes na Constituição, e aí eu me refiro ao Supremo Tribunal Federal, mas também vemos o Poder Executivo tentando interferir nas investigações do Judiciário. Isso ficou patente quando a presidente Dilma Rousseff nomeia Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, né? Ou o chefe da Casa Civil, melhor dizendo, colocando então dessa forma ele com foro privilegiado. Se ele realmente tivesse interesse em ajudar o governo, sendo ministro, ele já teria feito isso ou no início dessa gestão, ou então até mesmo no governo anterior. Mas aí entra uma questão de ego, de vaidade, que é mais complicada. Essa interferência pode afetar o momento que nós vivemos, mas afeta a estrutura, a estabilidade política do país, o Estado democrático de direito, ou o senhor acha que as nossas instituições já são maduras o suficiente para enfrentar essa crise? Mas de maneira rápida, por favor, professor. Ney, se nós verificamos que possivelmente há uma estratégia de intervenção no judiciário para fins políticos, de outro lado, nós verificamos também que o judiciário, ele defende bandeiras, né? E aí nós podemos aqui pensar até mesmo no STF, né? Como instituição que mantém ministros a serviço também de determinadas bandeiras. E isso é muito complicado, né? Não só a política e o sistema de poder executivo brasileiro precisa ter independência e respeitar de modo também independente a estrutura do judiciário, mas o contrário, a recíproca, ela é verdadeira também. Então, quando nós verificamos algumas posturas do próprio ministro Gilmar Mendes hoje, né, eu me preocupo bastante com o modo como, do ponto de vista político, se defende determinados interesses. Professor Carlos William Jacques Moraes, eu agradeço muito a sua participação no programa de hoje. Eu gostaria de ter mais tempo para conversar sobre esse assunto. Sim. Acho que do ponto de vista filosófico ficou claro para quem está em casa o que prevalece na cabeça dessas pessoas em Brasília, e isso é lamentável. Eu espero que as nossas escolhas sejam melhores em eleições futuras. E agradeço principalmente a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Veja, eu preciso aqui deixar uma mensagem que é mais um aviso do que qualquer outra coisa. Eu não tenho nada contra o senhor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, absolutamente nada. Mas ele tem uma postura extremamente autoritária, e isso é inegável. E também não quero ofendê-lo de forma alguma, mas é sempre bom lembrar que a história demonstra que líderes autoritários não fazem bem a nenhum país. A Alemanha elegeu Hitler na sua maior crise econômica e ninguém levava Hitler a sério. Não devemos nos desesperar. Precisamos sempre de bom senso e do caminho do meio. Não em relação à ética. Em relação à ética, no combate à corrupção, devemos ser contundentes. Mas sempre devemos lembrar que ética não tem nome e corrupção também não. Afeta todos os lares brasileiros. Todos nós temos na família alguém que é a famosa ovelha negra.
E, literalmente, precisamos aprender a combater a corrupção desde cedo em nossos lares. Mas, acima de tudo, devemos estar atentos para preservar o Estado democrático de direito, que foi conquistado, sim, derramando o sangue de inocentes. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço.